Sou a FBG, Federação Brasileira de Gastroenterologia. A força conquistada com o tempo me leva a um contínuo crescimento. Assim, o hoje e o amanhã florescem seguros. Educação continuada, ensino sempre presente, networking e representatividade são meios que revelam minha essência. É assim que contribuo para a ciência médica brasileira, atenta à síntese de novos fármacos, aberta aos horizontes dos imunobiológicos e até na interferência em doenças genéticas. Minha missão é a excelência científica, as melhores práticas médicas, a valorização profissional, a formação de qualidade e a saúde digestiva acessível a todos. Promovo aos gastroenterologistas brasileiros acesso às mais modernas tecnologias de ponta para seu atendimento. Exames de imagem, telemedicina, inteligência artificial. Sou a Federação Brasileira de Gastroenterologia. A história que me trouxe até aqui me impulsiona as conquistas que virão. Eu sou você. Juntos, nós somos FBG. Olá a todos, é com imensa satisfação que a gente vai dar início a essa atividade da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Meu nome é Liliana Mendes, eu sou gastroenterologista, sou coordenadora da Comissão FBG Mulher, e essa noite a gente vai ter uma discussão incrível, né, sobre o álcool e a interface com o organismo feminino, sobretudo nos aspectos que dizem respeito ao trato digestivo. A gente sabe que a prevalência de álcool em mulheres, ela vem crescendo, né, de forma assustadora nas últimas décadas, sobretudo em mulheres de 18 a 34 anos, e a gente sempre via que o homem tem uma incidência maior, né, de transtornos relacionados ao uso de álcool do que mulheres, mas essa curva, né, diferença entre homem e mulher, ela vem sendo estreitada ao longo dos anos. Então, a incidência mostra que a prevalência global de transtorno de uso de álcool em mulheres adultas é estimado em 1,7% e os homens 3,6%. Nos Estados Unidos, as taxas levam a 9,1% de mulheres adultas com mais de 18 anos preencheram critérios de transtorno de uso de álcool, de acordo com os Estados Unidos, a National Survey de uso de drogas e saúde de 2022. E essa tendência é uma coisa que preocupa bastante, porque as mulheres jovens também são mais expostas ao abuso, aquele uso de mais de 4 drinks de uma vez. E antigamente a gente tinha a separação entre o abuso e a dependência, né, de álcool. Hoje existem critérios específicos que fazem parte de uma sequência de DSM-5 que fazem com que todos esses contextos sejam valorizados e são feitos critérios para que isso seja todo chamado de transtorno de uso de álcool. A gente tem aqui hoje a presença de ilustres, né, pessoas que vão nos ajudar, e a gente vai trazer aqui a Grazi Santoro, que ela está sóbria há múltiplos anos, é terapeuta em dependência química, idealizadora e cofundadora e presidente da Associação de Alcoolismo Feminino, que no Instagram já conta com mais de 27 mil seguidores. A gente tem também a ajuda da professora Leila Tojal, que tem mestrado e doutorado em gastroenterologia pela Unifesp, é preceptora da residência médica de Clínica Médica Infecto e Hepatologia pela Universidade Federal de Alagoas, faz parte da comissão da FBG Mulher também, como vice-presidente, e é presidente também da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia. E também falar sobre uma mulher muito frágil, que é a gestante, né, sob o uso de álcool,
e para isso a gente conta com o apoio da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que tem apoiado esses conteúdos da FBG, e a professora Adriana Luz é docente do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, é secretária da CNE Assistência Pré-Natal da FEBRASGO e coordena a divisão de obstetrícia do Hospital Professor Dr. José Aristódemo Pinotti, da Unicamp. E eu queria primeiro ouvir a Grazi Santoro e pedir para que ela nos conte essa história, como é que nasceram os girassóis, o que vocês buscam, como vocês fizeram para trazer essa associação e fazer ela ser tão forte, né? E quais são as coisas que vocês notam de mais frágeis nesse binômio álcool e mulher? Tá contigo, Grazi. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui, uma honra. Me sinto muito feliz em estar junto com mulheres tão potentes, tão importantes. Então, eu sou uma alcoolista, né? Eu já não consumo bebidas alcoólicas há quase 17 anos. E há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu comecei a ler muito sobre a questão do alcoolismo em mulheres, né? Eu sentia um incômodo, assim. Como o início da minha recuperação foi em sala de 12 passos, em Irmandade de 12 Passos, o grupo que eu frequentava éramos eu e mais uma mulher só. O resto, o grupo inteiro era de homens. Então, isso já me dava um certo incômodo, assim, porque determinadas questões que eu queria poder falar ali, eu não me sentia à vontade para falar. Depois de alguns anos em recuperação, aí sim eu comecei a ler sobre alcoolismo em mulheres e duas matérias assim de revistas muito importantes, uma matéria de revista e uma informação em um site importante me chamaram a atenção, né? Uma, você já até falou, Liliana, que o aumento do consumo de álcool e, consequentemente, do alcoolismo em mulheres, que nos últimos 10 anos praticamente dobrou, enquanto que o consumo em homens ele está estável, assim, não aumenta. Então, vem aumentando o consumo em mulheres, e em homens se mantém estável. E uma pesquisa, uma informação do site do OBID, que é o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, é, lá tem uma informação que até 2030, daqui a 5 anos, o número de mulheres alcoolistas dependentes de álcool vai se igualar ao número de homens. Para mim, isso já é fato, tá? Para mim, já igualou. E aí eu comecei a falar, gente, mas cadê essas mulheres? Porque nos grupos elas não estão. Onde que elas estão? Né? Na época eu fazia terapia com a Cláudia Leiria, uma psicóloga especialista em dependência química. Eu falei para ela, eu vou para o Instagram, eu vou sair do anonimato, eu vou encontrar essas mulheres, eu vou ajudar essas mulheres, eu quero que elas saibam que alcoolismo é um transtorno, né, mental, comportamental, uma doença mental, que elas não são culpadas, né? Que elas não precisam se envergonhar de estarem dessa forma, né? E eu vou contar a minha história. O que que você acha? Eu perguntei para minha psicóloga, né? Eu falei, não, vou pedir a autorização, né? A bênção lá dela. E aí ela falou, eu acho ótimo. Aí eu falei, ai, que bom, então vamos fundar. Você funda comigo? Aí a gente acabou que, né, eu não continuei o tratamento com ela, a gente fundou. Quer dizer, na verdade, a gente foi para o Instagram em fevereiro de 2020, alguns meses, acho que um mês antes do lockdown aqui, né, daquela fase do isolamento social da Covid, e todos os grupos presenciais fecharam e a gente estava online, né? E logo depois que a gente começou, em fevereiro, em março, em junho, a Rede Globo achou a gente, convidou a gente para falar sobre o alcoolismo feminino no programa da Fátima Bernardes, que ainda era ela. E aí a gente, assim, cresceu.
Muito, eu entendo que era uma demanda realmente reprimida, que ninguém olhava, que ninguém tratava com essa, né, com o que é necessário, que é esse olhar das especificidades. E hoje a gente já acolheu em torno de 1.300 mulheres de todo o Brasil, brasileiras que moram na Europa, mulheres de Angola, mulheres de Portugal. é, e para mim é um prazer assim poder Eu achei falar. interessante, né, a sua história dos girassóis. Como é que foi essa analogia aí com os girassóis? Os girassóis, não sei se vocês sabem, que os girassóis eles estão sempre virados para a luz, né, para a luz do sol. Quando não tem a luz do sol, em dias nublados, os girassóis eles se viram uns para os outros e trocam energia. Então, assim somos nós. Cada mulher da nossa associação que chega pedindo ajuda, ela é um girassol, né? Porque a gente vai virar para ela, né? Tem até uma frase que a gente usa que é um dos nossos lemas, fiquei até arrepiada, que é: deixa a gente te amar enquanto você não consegue. Porque elas chegam realmente muito, muito, muito adoecidas, né, deprimidas, enfim. Então, é isso, gente. Interessante, né? E assim, essa parte mental, né? Essa fragilidade, ela é percebida, mas a gente também tem fragilidade no aparelho digestivo. E eu queria pedir que a professora Leila Beltrão nos falasse um pouquinho sobre essas fragilidades no aparelho digestivo, sobre o uso de álcool, sobretudo em mulheres. Tá sem o som, amiga. Obrigada, Lili, e é um grande prazer estar aqui, né, nessa live tão importante para todas nós mulheres, e esse alerta que nós, médicas e como população em geral, profissionais da área de saúde, temos que fazer, né, para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Eu fui para me preparar para essa live, eu fui rever alguns conceitos e eu achei muito interessante uma coisa que a gente vê muito hoje no dia a dia, que é o binge drink, né? Que é assim, aquele consumo exagerado do álcool em ocasiões separadas, né? Assim, você vai para uma festa e as mulheres bebem mais do que 4 doses, e aí isso a princípio é uma coisa que assim é extremamente frequente, até em todas as faixas etárias e mesmo nas mulheres mais jovens. E você vai numa festa e bebe bastante, e aí você é aquele porre, né? E aí a partir daí, se isso se torna uma coisa repetitiva, ela pode vir a comprometer os seus órgãos todos. A princípio, quando é uma coisa única, uma situação isolada, existe um risco a curto prazo disso, que seria um risco mais ligado assim, a mulher ser vítima de abuso sexual, ser vítima de violência, ser vítima de um acidente automobilístico, né? Mas se você mantém isso por um prazo mais prolongado, aí você começa a comprometer os órgãos do seu corpo, entre eles, um dos os órgãos muito afetados são do aparelho digestivo, né? E aí, com relação ao efeito, desde os órgãos do trato digestivo, a gente observa um relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Então, o álcool vai provocar esse relaxamento, especialmente nas mulheres, porque tem interação com a progesterona e com os estrogênios, e vai favorecer o refluxo gastroesofágico, vai favorecer a náusea, vai favorecer o vômito, né? As mulheres vão ter uma tendência maior, uma maior frequência da pirose, dos sintomas de regurgitação, e muitas vezes assim até impactando na qualidade de vida dessa mulher mesmo. Além disso, vai ter alterações da motilidade esofágica, né? Uma hipomotilidade, uma dismotilidade esofágica, e fica uma sensação de um bolo na garganta, né? Que muitas vezes alguns pacientes bebi muito, estou com essa sensação do globus, desse bolo na garganta, e que é muito mais frequente nas mulheres, justamente por essa influência hormonal, né? Além disso, a gente observa a gastrite alcoólica, né?
o etanol ele tem um efeito citotóxico direto, né, sobre o epitélio do estômago e vai levar a uma gastrite erosiva, aumenta a permeabilidade da mucosa, né? Aí a mulher vai ficar com um padrão inflamatório assim mais severo, associado a náuseas, associado a vômitos. Além disso, o álcool também retarda o esvaziamento do estômago, né? Aí vai contribuir para aquela sensação de plenitude, a mulher se sente cheia, nauseada, com aquela dispepsia, né, que muitas vezes é relatada. E quando a gente vai descendo mais do trato digestivo, aí a gente chega numa parte muito importante do nosso trato digestivo, que é o intestino delgado, né? Que é no intestino delgado justamente ocorre a maior parte da absorção dos nossos nutrientes, das nossas vitaminas, e aí o álcool vai comprometer essa absorção de diversos nutrientes, principalmente as vitaminas do complexo B, B1, B6, B12, o folato, a vitamina D, os minerais. Então, essa má absorção, ela é potencializada nas mulheres e vai elevar o risco de anemia, de osteopenia, de neuropatia. E imagine que isso, a gente está aqui com a professora ginecologista, que vai daqui a pouco nos falar, mas a professora Adriana, mas quando a mulher entra na menopausa, isso já existe, né? E isso vai ser agravado ainda mais pela ingestão do álcool, né? Além disso, pode contribuir também para a exacerbação daqueles sintomas da síndrome do intestino irritável, e muitas vezes as mulheres têm alteração do trato gastrointestinal, ou quadros de constipação, ou quadros diarreicos, né? Muitas vezes predomina a prisão de ventre, mas as diarreias vão coincidir com aquele período das fases agudas, né, do uso mais intenso do álcool, e contribui também para a doença inflamatória intestinal. Além de quadros hemorrágicos, né, quadros de hemorragia digestiva, que podem ser devido a lesões agudas de mucosa, ou mais gravemente naquelas mulheres que já têm o fígado bastante comprometido com a formação de varizes esofágicas, e aí o álcool vai favorecer ao sangramento dessas varizes. Na verdade, ele é um mundo, né? Um mundo de alterações, né? Mas é só para, assim, vale a pena aqui a gente deixar esse alerta, né? Que assim, não é uma coisa que você sente e que passa logo o efeito, mas esse efeito pode ficar duradouro, pode causar alterações deletérias realmente, e que vão comprometer a sua qualidade de vida de forma mais séria. E você falou muito bem aí dessa parte de náusea, vômito, e aí me remete à gestante, né? A gestante já tem naturalmente a náusea e o vômito, e a doutora Adriana, ela cuida das gestantes expostas ao álcool. Como é que é esse ambulatório de alto risco dessas pacientes? Como é que é feito esse acolhimento? Como é que são as estratégias? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Liliana, de estar aqui participando com vocês para discutir um tema que, ao mesmo tempo, é tão delicado e tão urgente como o uso de álcool entre as mulheres, né? E especialmente quando a gente fala de gestação. Mas, aproveitando o gancho da professora Leila, que ela falou, né, do consumo excessivo de álcool num dia, a gente tem que lembrar que esse alerta vale porque a gente tem muitas mulheres em idade fértil fazendo uso excessivo de álcool e às vezes vem uma gestação não planejada. E o ideal é que ela não tivesse consumindo álcool, né? Nessas primeiras semanas aí. E, além disso, às vezes elas demoram para fazer o diagnóstico de gestação e continuam bebendo porque, de fato, não conhecem o risco e como enfrentar essas situações de dependência, né? Porque, às vezes, são mulheres que estão fragilizadas por questões de violência doméstica ou por alguma vulnerabilidade e ela não tem noção.
né, de quanto o álcool pode afetar esse bebê. A gente tem que lembrar que o álcool passa a barreira placentária e o que a ingestão que a mãe faz vai passar para esse feto mais ou menos até 2 horas após o consumo dela. E que esse álcool fica circulante nesse feto por pelo menos 4 horas e vai depender de vários fatores genéticos maternos em relação à degradação desse álcool, né? Algumas mulheres vão eliminar antes, outras depois. Vocês, como gastro, sabem melhor que eu a metabolização do álcool aí na via digestiva, e isso pode afetar de forma bastante importante o feto. Então, quais são os riscos, né, desse consumo de álcool para o bebê? Ele atravessando a barreira placentária, a gente vai ter maior risco de restrição de crescimento intraútero, algumas malformações, como urinárias, ósseas, cardíacas, imunológicas e faciais, alterações do sistema nervoso central e retardo do desenvolvimento psicomotor, isso é bastante importante e bastante estudado, né? A forma mais grave para o feto é a síndrome alcoólica fetal, e aí essa síndrome sim é caracterizada por retardo de crescimento, dismorfismo facial e comprometimento neurológico. O que é importante, né, na hora que a gente está atendendo essas mulheres, né, que a Liliana me perguntou como a entrada dessas gestantes no pré-natal. Bom, a gente preza sempre por uma escuta ativa, sem julgamento, porque muitas vezes essas mulheres já se sentem envergonhadas ou com medo de revelar que fazem uso abusivo de álcool, porque elas sabem que elas podem, em alguns momentos, serem punidas. Punidas como? Perdendo a guarda do seu filho, porque se ela é uma consumidora abusiva, o conselho tutelar pode julgar que ela não tem condições de criar essa criança. Então, a gente tem que abordar de maneira bastante delicada, né? E tentando acolher e escutar sem julgar, deixar ela falar livremente, porque para criar esse vínculo e para ajudar ela a vencer essa barreira. A gente sabe que é muito difícil parar o consumo de álcool de forma estanque, assim, engravidou para amanhã. Então, normalmente a gente começa aconselhando que elas diminuam a dose do consumo, o que a gente pode fazer para ajudar, ajudar a ver quais são os gatilhos que fazem com que ela procure o consumo de álcool, né, para poder entender essas mulheres. Mas, sem dúvida nenhuma, a equipe multidisciplinar nesse ambulatório é essencial, então a gente tem apoio do serviço social, psicólogo, psiquiatra, não tem condição de a gente lidar com mulheres que estão em abuso, seja de álcool ou de outras drogas, sem contar com uma equipe multi, que vai entender todos os aspectos, né? Porque, como eu disse, elas estão fragilizadas, elas estão culpadas, elas estão, às vezes, abandonadas, e, às vezes, essa foi a causa pela qual ela foi para o álcool, né? Então, a gente tem que saber lidar bem e não culpar e tentar montar grupos de ajuda, né? Fico muito feliz de conhecer os Girassóis. Eu acho que é muito importante essa ajuda mútua de pessoas que passam pelo mesmo problema. No pré-natal de alto risco, a gente sempre lida com populações semelhantes. Então, dentro do serviço que eu trabalho, a gente tem pré-natal só para adolescente, porque é aquela população que tem aquele olhar, né, diferenciado. E quando a pessoa se enxerga no outro e fala, olha, ela está conseguindo, eu também vou conseguir, né? A proximidade, desse sofrimento, às vezes ajuda, né? Então, ajuda com certeza, não é às vezes, a gente sabe que ajuda. Então, é fundamental isso. Então, a gente precisa vencer o preconceito, os estigmas sociais, né? Mas, infelizmente, em muitos serviços, falta capacitação das equipes, né? Tem poucos serviços especializados que dão esse tipo de apoio. Então, a gente sabe que tem uma dificuldade, às vezes, para acesso à saúde mental, né? E isso fragiliza muito essas mulheres.
E eu acho também que a gente precisa sempre alertar, hoje é nosso papel, né, acolher, proteger, alertar todas essas pacientes em relação a todos os riscos, né, e complicações que elas podem ter ao longo da gestação para elas mesmas, né, nas questões hepáticas, gástricas, né, e etc. E a gente é assim muito importante essa escuta ativa, né, que você fala, e também assim acho que a equipe multi, né, agindo ali com vários olhares e acolhimentos diferentes, né? E assim, essas gestantes e também as não gestantes, elas também têm uma situação bem importante do aparelho digestivo, que é comum, que é a cirurgia bariátrica. A gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela aumenta, né, a chance, né, da mulher vir a desenvolver o transtorno do uso do álcool. Então, após o primeiro ano, nem tanto, né, a incidência é menor, a prevalência antes da cirurgia, 7,6% das pessoas são susceptíveis a desenvolver. Após o primeiro ano, 7,1%, mas após o segundo ano, já passa para 9,6% de chance de transtorno de uso de álcool. Após 5 anos, chega a 20%. E a gente sabe que essas pessoas têm uma doença de base que levou à obesidade, que levou depois a sucumbirem a outro a transtorno, né, que é o abuso de álcool. E na nossa sociedade, no mundo real, Grazi, como é que isso tem acontecido? Como é que chegam essas situações até vocês? Tá sem o áudio. Desculpa, esse é um tema que é muito importante para a nossa associação, porque hoje, das 337 mulheres acolhidas, 36% fizeram cirurgia bariátrica. Nossa, 36%. E todo dia chega uma mulher que fez a cirurgia bariátrica e que está dependente de álcool. A grande maioria delas tem histórico, né, familiar, então tem a questão da predisposição genética, né? É, e não vou aqui, né, falar a minha percepção, mas me preocupa muito, né? Se em média a gente tem aí no Brasil, pelo que eu li, vocês devem saber muito melhor do que eu, 100 mil cirurgias bariátricas por ano e 75% delas é feita em mulheres, a probabilidade dessas mulheres se tornarem alcoolistas é muito grande. E aí também me corrijam se eu tiver errada, porque é, mulheres que têm uma dependência de álcool, um histórico de alcoolismo na família, não deveriam fazer a cirurgia, muitas vezes elas não contam isso, né? E outras, a gente pesquisou muito com essas mulheres na nossa associação. Algumas dizem que elas não foram informadas, outras dizem que é, falaram que elas deveriam ficar até esse número que você me falou, assim, primeiro ano é menos, porque muitas falam assim. Mas me falar, a orientação que eu tive foi que no primeiro ano eu não poderia beber, mas a partir do segundo eu já poderia beber. Então, meu entendimento é que a partir do segundo elas começam a beber como elas bebiam antes, já era uma quantidade muito grande. Aí, como não tem mais a comida, o álcool acaba sendo aí até porque é muito calórico, né? Então, ele acaba substituindo muito bem. Mas assim, é uma preocupação enorme nossa, enorme. Até porque o tratamento da dependência de álcool nessas mulheres bariátricas é mais difícil. A gente também tem equipe multidisciplinar. Hoje a nossa associação é quase uma clínica virtual. A gente tem uma equipe multidisciplinar com nutricionista, que tem pós-graduação em psiquiatria nutricional, enfim, psicólogas, terapeutas e psiquiatras, mais a questão da bariátrica das mulheres, porque eu acho que elas têm assim uma autoestima muito grande quando fazem a bariátrica
E aí depois elas têm o reganho de peso, bebendo, consumindo álcool, né? E aí a autoestima vai lá embaixo, a depressão, e elas ficam assim. Para finalizar a minha fala, assim, das 4 mulheres que a gente perdeu na associação, nós já tivemos 4 falecimentos de mulheres que não conseguiram, né? Infelizmente, 3 tinham feito bariátrica. Pois Então, é. assim, é uma preocupação muito grande para a gente. Quando a gente vê a prevalência de consumo abusivo em mulheres pós-cirurgia de 7,3% em relação à prevalência geral de mulheres de 1,3%, a gente vê que isso tem que ser uma preocupação de orientação contínua, né? E a gente vê também que a mulher já tem uma diminuição da metabolização da álcool desidrogenase do estômago. Esse estômago também ele vai bypassar. E a técnica cirúrgica ela impacta mais. Então, o bypass, ele tem muito mais associação com o transtorno do uso do álcool do que as outras cirurgias, o sleeve ou a banda gástrica ajustada. Então, a gente também precisa entender esse contexto pré-operatoriamente para que a gente possa ter uma melhor orientação de que tipo de técnica intervir. E essas mulheres também têm a possibilidade de terem o audite, que é de você ir rastreando o risco que está acontecendo, né, dessa situação está sendo mais desfavorável. Pode falar, Grazi, você levantou a mão. Não, eu só me lembrei que a grande maioria fez a bypass. A grande maioria. E é o risco maior mesmo. Mas, E também, assim, a gente tem outras fragilidades em relação às mulheres, em relação ao fígado, né? E eu queria ouvir a Leila de novo, né, que vai trazer algumas informações relevantes aí sobre essa situação do fígado e fragilidade em relação ao álcool nas mulheres. é muito importante o que Grazi e Adriana e Billy falaram, porque realmente, assim, as mulheres todas que estão nos ouvindo, não é uma questão de preconceito, é porque realmente nós, mulheres, essa história de mais fraca para a bebida alcoólica do que o homem é uma verdade, ela tem explicação, né? Que isso chega a ser de 30% a 50% menor nossa capacidade de beber do que a dos homens, porque o corpo das mulheres produz essa menor quantidade dessa enzima que digere o álcool, né, que é liberada pelo fígado, que quebra o álcool. Então, por isso as mulheres tendem a ficar bêbadas mais rapidamente, né? Outro fator que vai influenciar é a quantidade de gordura que a gente tem de cada gênero, né? As mulheres têm mais um percentual maior de gordura em relação ao homem, né? Então essas moléculas, elas não absorvem bem o álcool e faz com que a concentração no sangue acabe sendo maior. E a quantidade de água do nosso corpo tende também a ser menor do que no caso do masculino, entendeu? Do que no caso dos homens, do sexo masculino, porque vai contribuir, no caso do homem, como a gente tem menor quantidade de água, o álcool vai ser mais concentrado, então faz mais efeito, né? Quando a gente pensa nas alterações hepáticas, então é o carro-chefe, o fígado, né, Lili? É uma grande preocupação aqui no nosso estado de Alagoas. Todos os nossos trabalhos que nós desenvolvemos lá nos grupos pré e pós-transplante, seja na hepatologia, seja na parte também da nutrição, da odontologia, a doença hepática alcoólica desponta como sendo a principal causa dessas doenças, né, desses pacientes, com comprometimento grande de tudo, inclusive até desse lado dentário, né, muitos pacientes ficam com um comprometimento maior da dentição em relação às outras causas de doença hepática. As mulheres, elas têm essa sensibilidade maior ao álcool, e o álcool ele pode ir provocando gradativamente as fases da doença alcoólica. Começa com a doença hepática gordurosa, uma esteatose, isso daí pode progredir para esteatohepatite, né, que é a hepatite causada pela gordura, e a partir daí vai se instalando um quadro, se você não retirar aquele fator agressor, de progressão para um quadro de fibrose e de cirrose, e aí, associado a isso, muitas vezes se tem
diabetes, muitas vezes se tem obesidade, muitas vezes se tem alterações metabólicas importantes que favorecem, que contribuem para a evolução dessa doença hepática, né? Além disso, nós temos as pancreatites causadas pelo álcool, né? Que são coisas que tanto as pancreatites agudas como as pancreatites crônicas, que podem ser causas importantes de óbito, né? Nós da gastroenterologia acompanhamos muitos pacientes que têm pancreatites extremamente complicadas, e na mulher isso vem de uma forma assim, muito evidente, e aí isso não é uma coisa assim que você tem que ter um estudo à parte da mulher em função dela ser mais frágil, nada disso, é em função das características próprias do organismo feminino, que favorece o desenvolvimento de algumas patologias de uma forma com a gravidade bem maior do que o homem. E fora isso, que a gente tem muitas vezes com o alcoolismo é aquela alteração da permeabilidade da barreira intestinal, né? Aquele chamado eixo intestino-cérebro, intestino-fígado, e aí isso vai favorecer o quê? Uma translocação de bactérias para a circulação do fígado, né, que é para a circulação portal, e favorece quadros mais complicados de inflamação, né, favorece proteínas, citocinas pró-inflamatórias, que vão levar um quadro mais grave mesmo para essa mulher que faz o uso frequente do álcool. Então, assim, é uma coisa realmente de alerta que se tem que fazer, e que nós, mulheres, eu acho que essa consciência a gente tem que ter bastante, que a nossa sensibilidade ao álcool é mais ou menos a metade do que o homem suportaria, né? Então, isso tem que estar muito nítido na nossa cabeça, como o fígado, na maioria das vezes, ele não causa dor, não causa desconforto, é um órgão que vai sofrendo de forma silenciosa. Se você, mulher que está nos assistindo, não fizer sua revisão periódica, não for no hepatologista, no gastroenterologista, no clínico, na ginecologista, né, em qualquer profissional que venha a fazer uma investigação hepática, muitas vezes você só vem a descobrir que você está com a cirrose hepática numa fase muito mais avançada. E com relação ao pâncreas, assim, muitas vezes a pessoa diz, não tenho pancreatite porque eu não tenho diarreia. Mas a diarreia na mulher é menos prevalente, a esteatorreia, que é aquela diarreia característica de gordura, aquela diarreia gordurosa, que é característico da pancreatite crônica, na mulher ela é menos prevalente. Os sintomas maiores da pancreatite crônica na mulher seriam a distensão abdominal, um estufamento, sintomas digestivos que às vezes vão passando desapercebido, mas que se você não passou por um gastroenterologista, você não fez a avaliação do seu pâncreas, você não vai saber, e possivelmente você vai estar mais suscetível até ao desenvolvimento de quadros mais graves, até como as neoplasias, né, Lili? A gente tem, infelizmente, relacionado ao álcool, um aumento do número de neoplasias, né, do aparelho digestivo, naquelas pessoas que, homens e mulheres, né, que fazem o uso abusivo do álcool. Perfeito, acho que foi uma fala bem importante, né? Essa questão da fragilidade em relação a outros tumores, né? Também que o álcool vem relacionado, né? Não só em homens, mas em mulheres também. E lembrar uma coisa também, Leila, que muito importante que você falou, da esteatose. Então, a gente tem no mundo um boom de doença hepática gordurosa de causa metabólica, que é quando você tem a gordura no fígado associada a outros fatores da síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, obesidade. Isso aí é um boom, porque vai haver um aumento exagerado de pessoas com diabetes no mundo inteiro. E quando a gente tem a doença alcoólica superimposta à esteatose hepática de causa metabólica, isso é mais grave, isso leva mais frequentemente à fibrose, à cirrose, a câncer de fígado, do que os pacientes que têm uma esteatose metabólica sem o álcool associado. E aí, eu queria ouvir também a Adriana, que acompanha essas gestantes, tanto com cirrose, com doença hepática de causa metabólica, como é que são
essas particularidades dessa doença da cirrose no ambulatório de alto risco da gestante? Bastante complexo, né? A gestação em si, por causa dos hormônios, tanto estrogênio como progesterona, já vão fazer mudanças a nível hepático, né? A gente é, já tem, inclusive, como doença gestacional para alguém que nem tenha nenhum comprometimento hepático, a colestase gravídica, né? A depuração dos sais biliares, etc., vai ficar alterada na gestação. Nessas mulheres que já têm hepatopatia, isso se agrava, né? Com certeza. E as complicações das gestantes com cirrose são várias. Elas têm maior risco de desenvolver hipertensão, maior risco de hemorragia, dependendo do estágio que elas se encontram, né? Aquelas que já têm varizes de esôfago e que têm hipertensão portal são pacientes que necessitam de manejo conjunto com a gastro. Às vezes são necessárias endoscopias durante a gestação. Recentemente, a gente estava tratando uma paciente que precisou fazer ligadura de varizes esofágicas, ela tem uma cirrose hepática, e durante a gestação, né? Então, a gente acopla riscos, né? E o risco de sangrar durante a gestação, né? Esse risco de trabalho de parto prematuro, de infecção puerperal, quando ela desencadeia depois do parto, até por conta disso que a Leila falou, dessas barreiras da microbiota, que é modificada, então ela tem um risco aumentado de infecção também no pós-parto, né? E são mulheres que a gente fica ali como uma bomba relógio, porque elas têm maior risco de desenvolver hipertensão, então elas entrariam para a gente como candidatas à profilaxia para pré-eclâmpsia com uso de AS, né? Mas que ao mesmo tempo pode ser um irritante gástrico, pode aumentar o risco para sangramento. Então, são detalhes, né, de cada atendimento e individualização de cada caso, mas, de uma maneira geral, a gente tem uma morbidade bastante aumentada nessas mulheres, né? A gente sabe, já tivemos casos de pacientes que acompanhavam com o pessoal da gastro, né, no HC, e que evoluíram para a necessidade de transplante hepático pós-parto, né? Porque entram em falência hepática, porque, como a gente diz, a gestação é uma prova dos 9 no organismo de cada mulher, né? É assim, qualquer descontrole que a gente tem é uma sobrecarga, né? A mulher está ali com toda a volemia dela aumentada, com diminuição de imunidade, com várias modificações orgânicas para poder gerar um bebê. E tudo isso coloca o nosso organismo em sobrecarga, né? Então, E essa gestação, assim, existe alguma recomendação após bariátrica em relação ao risco de ser gestante? Como é que funciona isso? então, normalmente a gente orienta que as pacientes que são submetidas à cirurgia bariátrica não engravidem nos próximos 12 a 18 meses, né? Porque ela precisa estar na fase estável, né? Ela precisa estar numa condição adequada, com um quadro anêmico controlado, para ela poder engravidar de uma maneira mais saudável. Sem dúvida nenhuma, hoje eu acho que a gente não enxerga a gravidade da mulher pós-cirurgia bariátrica quando ela é engravida. Hoje eu digo a sociedade como um todo, né? Elas são muito fragilizadas em vários aspectos, mas também no aspecto orgânico, né? Elas são mais propensas à anemia, maior risco de sangramento, e a gente precisa sempre chamar a atenção de que a bariátrica às vezes é necessária para alguns casos, mas que tem consequências para o resto da vida, ao longo da vida, né? Como vocês mesmos falaram, as mulheres ficam mais propensas à compulsão, que elas trocam às vezes da comida para o álcool, né? O álcool ele tem um alto valor calórico, então a saciedade da fome vem rápido,
Ao mesmo tempo, dependendo da cirurgia que ela faz, o nível alcoólico sobe muito rápido. Então, isso numa gestante também é muito preocupante, né? A gente tem um ambulatório especial para pacientes pós-bariátricas gestantes também, porque Uhum. também tem todos os cuidados, depende da técnica usada. Então, a gente tem várias orientações para cada uma dessas mulheres. Uma curiosidade que eu tive também agora, ouvindo a fala da Adriana falando dessa questão do metabolismo, é em relação à parte de nutrição. Vocês têm apoio de nutricionistas no grupo, Grazi, no grupo de vocês? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que o álcool vai levar a muitos distúrbios de nutrição também. Então, Sim. não é só obesidade com a doença hepática metabólica, com alcoólica junto, mas também tem pacientes que desnutrem tanto que eles acabam até sem menstruar, né? Tem distúrbios de ciclo menstrual. Como é que é a Então, a orientação gente de vocês aí? O que é que vocês têm de apoio? E o que é que vocês buscam? O que é que vocês têm de dificuldade nessa área? Quando a mulher chega na nossa associação, ela é acolhida, né? Ela tem uma entrevista inicial, ela preenche lá uma pesquisa, um questionário, e a gente tem um guia. Um dos itens do guia é ela fazer realmente um check-up geral, porque a gente sabe que o álcool ele vai prejudicar a mente, né? O organismo, o corpo todo, mente, enfim. E aí a gente também tem, por conta da questão do sobrepeso e da obesidade, não só por isso, né? A gente tem uma educadora nutricional, porque ela está se formando agora, mas ela é uma neurocientista já há muitos anos. Ela tem pós-graduação em psiquiatria nutricional, ela é uma psicopedagoga e ela agora está fechando como nutricionista, a Adriana de Martino. E ela tem esse trabalho direcionado para as nossas mulheres. Então, assim, não é um trabalho de passar dieta, não. Né? É um trabalho de alimentos que ajudam a mulher a não ter fissura, né? Alimentos que ela, por exemplo, bariátrica, tem muito dumping, né? Não pode comer doce. Então, o que que pode substituir ali para que ela não coma doce, não tenha dumping, mas também não tenha fissura? Então, toda essa orientação. Ah, então ela é uma dependente química de álcool, mas tem uma primeira doença, né? A gente sabe que a maioria das mulheres que são alcoolistas, primeiro tiveram ou uma depressão, um transtorno de ansiedade, e aí, por exemplo, eu tenho depressão e sou uma alcoolista. Então, ela me orienta para me alimentar com, estou sendo redundante, mas com alimentos que me ajudam na depressão. Folhas verdes né? Folhas escuras, é, é, ah, ah, enfim, uma série de alimentos que ela vai. Olha, esses alimentos vão te ajudar, junto com a medicação, a você melhorar da depressão. Esses aqui vão te ajudar com a dependência do álcool, a fissura, a vontade de comer doce, que fica enorme quando a gente para de beber álcool. Então, a gente tem sim a Adriana que faz um trabalho lindo. Só para complementar, eu sei que está acabando, mas a gente tem mais de 10 grupos terapêuticos, né? E um dos grupos, ele é focado com a Adriana só para a saúde e bem-estar da mulher é, é, que é alcoolista. Você quer deixar o seu Instagram? A gente pode divulgar o Instagram, Quero. né, Caio? A gente pode divulgar é, é, na vinheta aí no final. Assim, acho que está chegando ao fim, assuntos maravilhosos. Acho que exercício também é uma coisa que muito ajuda, né, também a todas, né, todos e todas, né, porque não só as mulheres se beneficiam, mas as mulheres também muito, né, do exercício da atividade física regular. Então, assim, você ganhou mais gerações aí para olhar sobre essa causa, né? Eu acho que devem ter várias pessoas nos assistindo que vão querer realmente contribuir, participar. Eu queria, que já está terminando, que cada um deixasse uma mensagem
final, né, sobre o significado desse tema, dessa live para vocês. Quer começar, Grazi, que você já está aí? Eu quero dizer que existe vida feliz sem o álcool. Aliás, para mim, a vida só é possível e feliz sem álcool. Independente da pessoa ter a dependência, né, ou não, ser uma alcoolista ou não, o álcool, a substância álcool, é uma das drogas que mais mata no mundo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool mata uma pessoa a cada 10 segundos, seja pela dependência alcoólica, seja por feminicídio, seja por acidentes de carro e uma série de outras coisas que levam pessoas que consumiram bebidas alcoólicas a óbito. Então, depois do tabaco, o álcool é a droga que mais mata no mundo, né? São as duas drogas lícitas que matam, né? Então, é importante e eu fico muito feliz e honrada mesmo de estar aqui com médicas e com pessoas, né, da área. Há 5 anos atrás eu jamais imaginaria, mas porque me mostra que a gente está no caminho certo e que vocês estão olhando para isso, né? Então isso me emociona demais. Eu sou muito grata, né, a cada médica, cada médico que tem esse olhar e essa preocupação com o consumo de álcool, não necessariamente com a dependência, mas com o consumo de álcool, né? Saiu uma informação agora que o álcool é uma substância altamente carcinógena. Então, assim, né? É muito importante que as pessoas entendam, né? Que essa cultura seja freada, que a gente desnormalize o consumo de álcool. Então, eu fico muito grata, tá? Por tudo que eu aprendi aqui, por poder estar levando a mensagem. Quem precisar de ajuda, sem julgamentos, como a Adriana falou, que é nosso lema também, sem julgamentos, sem preconceitos, a gente vai estar lá para acolher com muito Eu amor. vou falar Obrigada. aqui o arroba alcoolismo underline feminino. Sigam a alcoolismo feminino no Instagram. Muito A obrigada. Leila já está com. Eu adorei participar, adorei conhecer a Adriana, a Grazi, então, assim, aprendi bastante também com vocês. Eu coordeno lá no meu ambulatório, no Hospital Universitário, um grupo pré e pós-transplante. Nós temos muitas pacientes que foram realmente transplantadas em função do etilismo, e é uma coisa que é uma briga, né, uma luta a cada dia, né, Grazi, para que não haja uma recaída. Mas estamos juntos, e eu acho que assim, realmente o que a gente teria que lançar a mão e que deixar aqui como mensagem seriam essas estratégias, né, de prevenção, né, essa educação e conscientização, né, que precisaria ter programas dirigidos, né, para as mulheres, né, destacando os riscos específicos do álcool, incentivando o consumo responsável ou a abstinência do álcool, né? Essa cultura que tem que começar mesmo nas nossas famílias, né? Não se deixar. Muitas vezes eu recebo, como hepatologista, alguns meninos assim, muito jovenzinhos, com 15 anos, com 16, não, ele já bebe, já há uns 2, 3 anos e tal, e aquilo. E eu acho interessante que o pai e a mãe vão do lado e com aquele consentimento do uso do álcool, entendeu? Então, eu acho que esse pensamento e essa questão que Grazi falou, que mostrando o álcool como um fator carcinogênico, que isso tem que ser levantado e mostrado, né, cada vez mais em todos os ambientes familiares, escolares, né? Isso precisa ser divulgado para não se tornar uma coisa, né, banalizada. E esse apoio psicossocial que tem, né, a inclusão da psicoterapia, os grupos de apoio, de acompanhamento psiquiátrico, seja na pré-bariátrica, seja na pós, seja em qualquer situação que precisa desse apoio, no pré e pós-transplante, em todos esses momentos que são necessários, essas intervenções nutricionais especializadas, né, administrando esses alimentos, tanto que recuperam esses órgãos, como também alimentos que diminuem essa compulsão, né, pelo álcool, aumentar o número de alimentos ricos em carboidratos complexos, que dão uma sensação maior de saciedade e diminui aquela compulsão pelo alcoolismo, né?
e também esse monitoramento contínuo, né? Essa vigilância para você detectar alterações digestivas, alterações neoplásicas de forma precoce. Então, você que está nos ouvindo, assim, procure quando você for no seu médico, seja que especialidade for, fazer uma investigação desses órgãos que eles podem estar lesados pelo consumo do álcool. Adriana. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa discussão tão rica, conhecendo pessoas tão importantes aí, a Grazi, com um trabalho lindo, né, que ela decidiu fazer. Meus parabéns. Se a gente tivesse mais pessoas com com esse engajamento, talvez a nossa sociedade fosse diferente. Sempre puxando um pouco da sardinha para o meu lado, eu acho que a gravidez é uma janela de oportunidade para a promoção de saúde, é um momento em que a mulher procura o sistema de saúde e os profissionais têm que, de fato, estarem abertos e escutarem a mulher naquele momento, né? A gente faz um trabalho de formiguinha, sempre falando que, olha, tudo bem que ela não conseguiu falar isso antes. Ela falou daqui para frente, a gente segura na mão e fala: estamos aqui com você, estamos aqui para te ajudar. O que que a gente pode fazer, né? Como eu disse, elas já chegam fragilizadas, com medo de várias coisas, e o principal medo na gestação é a perda da guarda de filho, se descobrirem, se a família souber que ela está fazendo consumo, que ameaça, né, de pai e mãe, de tirar filho, etc. A sociedade é assim, então eu acho que é o momento também da gente educar os profissionais para perguntar claramente, né? A gente faz esse trabalho com cartilhas educativas no nosso serviço, para abordar a violência doméstica, né, qualquer tipo de vulnerabilidade e consumo de drogas psicoativas, de substâncias lícitas, como disse a Grazi, que são as que acabam matando aí uma população enorme. E também gostaria de, como palavra final, relembrar que a mulher passa por vários momentos na sua vida, e na fase, né, mais tardia da vida vem a menopausa, onde é um momento frágil, onde ela às vezes se aposentou, perdeu o filho que eu digo assim, os filhos crescem, saem de casa, tem a síndrome do ninho vazio, e é nesse momento que também elas buscam outras alternativas e às vezes acabam no abuso de álcool, né? E lembrar que o álcool também nessa fase, ele é um gatilho, mas ele também é prejudicial, como a Leila já havia falado, em relação de absorção de cálcio, de ossos, e como a Grazi falou, também é uma das causas de aumento de câncer de mama. Então, a gente tem que fazer esses alertas, né? Para essas mulheres em todas as fases da vida. Agradeço demais de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Olha, gente, eu acho que daria para a gente ficar aqui mais um montão de tempo, com tantas nuances importantes, né? Acho que foi muito rica a troca, bastante informações, né? Eu moro em Brasília, na terra do Se Beber, Não Dirija. Infelizmente, a gente não tem as campanhas explícitas dos riscos nos rótulos das bebidas alcoólicas, como temos no No cigarro, por cigarro. exemplo. E, assim, Brasília, em 2024, teve uma publicação aqui do Jornal de Brasília, que foi o ranking, né, de segundo lugar no Brasil, só perdeu para Salvador, de pessoas em abuso de álcool. Então, essa live, acho que ela deixa muitas informações, né, que a gente deve olhar atentamente para esses riscos, né, sobretudo em mulheres. E agradeço a todas pelas excelentes contribuições. E essa live vai ficar disponível no site da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E agradeço também a Adriana e a toda a Febrasgo por todo o apoio que tem nos dado em construir esses conteúdos. Agradeço a Leila pela sempre parceria. E a Grazi Santoro, super agradeço também
pela disponibilidade de nos informar, de nos acrescentar com todos esses dados. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.